Ele tem 71 anos, barba branca, tem muitas boas histórias para nos contar e está aqui no bar, no nosso primeiro episódio. Depois da vinheta, você vai conhecer a história e a carreira pessoal e profissional do nosso prefeito de São Cepé, João Luiz dos Santos Vargas. Prefeito João Luiz, obrigado por estar aqui nos estúdios do CPense junto com a gente nesse novo projeto que é o Bar, que é um podcast, um novo formato que a gente vem tentando trazer pessoas, personalidades que fazem parte aí da nossa rotina, da nossa vivência, que têm histórias profundas, divertidas, engraçadas e também motivadoras para levar para todos que assistem o projeto aqui pelo CPense. Então, inicialmente, agradecer a presença do senhor nos nossos estúdios e deixar à vontade para o senhor contar para a gente um pouquinho aí dessa história, iniciando com a pergunta, né, quem é João Luiz dos Santos Vargas, as suas origens, esse menino que saiu lá do interior do Tupãssi. Aí me conta mais ou menos como que foi tudo isso, como que é esse processo, como que o João Luiz iniciou a sua vida aí no interior de São Cepé. Quero cumprimentá-lo, bem como agradecer. CPense nesse seu novo formato, e talvez até seja necessário que separemos a nossa atividade pública comum para estarmos aqui, o João Luiz, com aquele que oportuniza o bar. Isso aí bate, é uma coisa assim muito... É a expressão nossa do gaúcho, né? Então, para todos, das alegrias até as decepções, é aquela expressão, né? Barbaridade, então. Barbaridade. Mas é relembrar quando, na década de 45, na década de 40, em 1945, 46 e 47, chegou no Tupãssi meu pai, que tinha chegado da Itália, ficou 2 anos lá na Segunda Guerra Mundial, e terminou casando com a minha mãe. E talvez pela pressa de ter filhos, de repente, em 3 anos, a minha mãe teve 4 filhos. 3 mulheres e eu, porque eu sou gêmeo com a Vânia Lara. E nos criamos ali com muita história do meu pai. Meu pai, o brasileiro, era um contador de histórias, e a minha mãe, uma figura que só falava em educação. E naquela época, a minha casa lá tinha muitos livros antigos, que a mãe dizia, livros de romance. Então nós nos criamos numa família, um contador de histórias do mundo, e para nós assim falar na Itália, andar de navio, enfim. A guerra foi o nosso encantamento da nossa infância. E como a mãe só falava em educação, as minhas irmãs começaram o estudo em Vila Nova do Sul, que era o distrito de São Cepé, uma escola lá do professor Maximiliano, e posteriormente fundaram uma escola lá na nossa casa, onde vários... Quer dizer, no interior de São Cepé, interior, 49 quilômetros daqui, foi morar na casa, o professor morar na casa, e imagine só, a professora está hoje até com saúde aqui no bairro Pontes, a Dona Maria de Assunção de Caçapava, não sei, tinha, talvez o ginásio, foi lecionar lá as crianças do Tupãssi. Morava lá em casa, ela não tinha... Mais ou menos quantas crianças, João Luiz, te recorda disso? Me recordo, sim, nós éramos aquelas classes assim, de madeira cabia 3 pessoas, nós éramos em torno de 14, esse número. Entre as figuras marcantes é o nosso trovador e repentista, o Gaspar Martins. Mas muito bem, então, a minha irmã, a Vânia Lara, e eu estudamos nessa escola, com a Dona Maria, e naquele tempo tínhamos a Dona Nilza Quilin, que não era secretária de educação, a gente chamava que ela era inspetora de educação, que fiscalizava as escolas, e nós estudamos lá até o 4º ano, que eu acredito que fosse até o 4º ano nas escolas do interior, e aí tanto a Vânia quanto eu, já que as minhas 2 irmãs mais velhas, a Tânia e a Goa, a Nara, estavam aqui no Colégio das Irmãs, e naquela época tinha internato de menino e menina. Aí a minha irmã gêmea veio para o internato e eu fui morar aqui no seu Clarindo. Mas enfim, estudamos no Tiaraju, posteriormente eu fui estudar no Tiaraju. Tirei o 5º ano nas Irmãs, a primeira série, e fui estudar no Tiaraju.
Tá, e como é que surge o direito e a geografia nesse meio do caminho, para quem tá nos vendo e nos ouvindo aqui pelas redes sociais, aí, pelas plataformas digitais também? O João Luiz, ele tem uma formação em geografia, chegou a lecionar, João Luiz, Cheguei a em lecionar. geografia e também no direito. Como é que foi essa história? Então, vindo lá dessa escola bem simples no interior do Tupãssi, passando pelo Instituto Estadual de Educação de Araju, também, né, pelo Madre Júlia, e indo para a universidade. Como é que foi esse enlace? Nós tivemos antes um trabalho muito importante na história de São Cepé, que foi criarmos uma escola técnica de comércio, que seria a contabilidade, que levou o nome da primeira professora que São Cepé teve, que era Gregória Pedroso Macedo. Então essa escola durou 3 anos, ou 4 anos. Formou uma turma, 2 turmas, e teve um problema de registro, alguma coisa assim. Eu sou daqueles que concluiu o curso de contabilidade, entre outros alunos, e era um número bastante grande de alunos, éramos 40 e poucos alunos. E na década de 70, juntamente com outros colegas de Jegrepema, né, Gregória Pedroso Macedo, fomos fazer o vestibular em Santa Maria em 1972. E me recordo muito figuras assim, já que morávamos junto em Santa Maria, porque éramos militares da primeira turma da base aérea de Santa Maria. Fizemos vestibular junto ao Paulo Leão, amigo de todos os momentos da minha vida, e o Pedro Milton Bolzan de Francesca, Pedrinho da cooperativa. O Pedrinho passou em ciências contábeis, e o Paulo e eu fizemos para direito, e entramos naquele tempo, tínhamos 5 dias de vestibular, e tínhamos a primeira, segunda e terceira opção. Nós entramos na segunda opção, que era geografia. Decidimos fazer geografia. E posteriormente eu entrei no direito, e o Paulo também entrou no direito. Então nós temos uma história muito juntos, ele. E eu tenho um grande agradecimento, porque nos momentos assim da minha infância, eu vim aqui para São Cepé, fui em Graxate, vendia laranja, e depois saí com o Paulo Leão para buscarmos os chamados frutos do país, couro, pelego, porque o pai dele tinha Tem uma história da sua história que a gente acompanha, né? Tem um apelido até bem característico, que o apelido é Pelado. Então esse apelido surge dessas dificuldades todas lá no interior, se projetando para uma escola aí depois de liderança? Não, nós tínhamos uma figura muito importante na história de São Cepé, e depois terminou falecendo também numa questão muito trágica lá em Santa Catarina, o professor Neri Bueno Lopes, professor de educação física, e eu estudava no Araju e ele dava educação física, e imagine só, naquela época eu tinha 18, 17 anos, e eu rapei a cabeça, e todo mundo naquela época usava o calção na altura dos joelhos, eu usava sunga, e ele começou a dizer, esse cara que tá pelado aí, acho que 2, 3 vezes num dia, e ficou. E eu carinhosamente tenho muitos amigos que ainda me chamam assim, entre eles o Sérgio, o Guela, enfim, me chamam por esse apelido, e eu sou muito grato àquela história do Neri. Mas enfim, aí lá na faculdade, concluído geografia, o Paulo também, eu ficou uma climatologia, que eram 2 semestres, fomos estagiar no Maria Rocha e fomos estudar em Bagé, direito. E aí é que se determina o passo político que nós já tínhamos aqui como militante no Araju. Naquela ocasião, nós criamos um jornal feito, por isso que o CPense é extremamente importante, todos os meios de comunicação. Criamos um jornal junto com o Décio, que depois foi prefeito, Décio da Luz aqui de Formigueiro, uns quantos colegas, criamos um jornal feito a mimeógrafa tinta, com álcool, e chamava-se A Galinha, não era a Galinha, era um H-linha. A Galinha. A Galinha. E ali era aquela história, professor Fernando é um ótimo professor, ou o aluno João Luiz está de olho na menina tal, e assim por diante. Então, nós começamos ali, e era a época da ditadura, eu comecei a escrever nesse jornal. Situações bem ideológicas. E ali talvez tenha sido o marco principal da nossa posição definida, já que tinha um aspecto da minha família, e quem contribuiu muito para a minha decisão política é alguém que escreve muito bem hoje, chamado Dirceu Stone. Os primeiros livros que eu li no campo político e ideológico foram entregues pelo Dirceu Stone. Esse tempo ele esteve aqui na Feira do Livro. Com o lançamento do livro, inclusive. E lançamento de livro. E eu mostrei para ele O Amante de Durazno, que ele entregou aqui, me parece. Mas, enfim, um livro do Jorge Amado, Luz no Fundo do Túnel. Os primeiros livros que a gente se posicionou no campo ideológico foram
entregues para mim pelo Dirceu Stone. E como todo o bom leitor, não devolve o livro, só se cobra. Está até hoje o livro comigo, os livros. Ele pode cobrar, inclusive, vendo agora esse podcast aí, né? Remasterizando essas histórias. João Luiz, toda essa jornada aí, desde o interior de São Cepé, do Tupãssi, com várias outras ações que tem ao longo da vida, que a gente vai conversando daqui a pouquinho, eu queria te perguntar assim, ó, todo o processo hoje a gente continua vendo histórias se repetindo. Tem muita gente que ainda passa muita dificuldade, tem processos que precisam ser compreendidos para que a gente consiga auxiliar essas pessoas também que têm menos, digamos, disponibilidade financeira para poder arcar com os estudos, por exemplo. Então, toda essa caminhada, te projetando aí, claro, como primeiro professor de geografia, depois aí como bacharel em direito, e na sequência se tornando essa liderança que se tornou nacionalmente como político. Mas em que fase da vida, e se é que houve, tu pensou em desistir disso tudo e recolher e trabalhar com uma outra profissão? Existiu esse período, porque todo mundo passa por conflito, eu acho, em certa fase da vida. Existiu isso na figura do João Luiz? Eu tive muitos estímulos quando trabalhei como vendedor de adubo. Eu fui vendedor de adubo para uma empresa que tínhamos aqui do CPE Porto. E também fiquei mais de 10 anos, e também com o Paulo Leão. Por isso que eu sempre registro essa nossa vida muito siamesca, né? No cartório do seu João Pacheco. E toda essa atividade me estimulava a questão política. E eu nunca desisti dos pensamentos que eu juntei na minha infância, que era o meu pai falando sobre o que significava a democracia. Sempre eu tive essa posição que a gente tinha que buscar estimular as pessoas. Quando a gente fala em igualdade, talvez a gente tivesse que ver, para que todos sejam iguais, o poder público, o Estado, o poder público, ele tem que alavancar os que não estão no mesmo patamar para chegarmos todos no mesmo nível ou nos mesmos níveis para podermos termos igualdade de disputa. Tu és doutor em química. Para que eu vá discutir química contigo, eu tenho que estar no teu mesmo patamar. A gente aí no direito até tem uma certa história. Então, tu teria que ter então, eu falo muito no equilíbrio do poder público. É o que a gente chama de equidade, né? Equidade. Então, tu tem que dar meios para que as pessoas tenham a mesma forma de competir. Então, é bem isso. Então, é colocar as pessoas no mesmo nível para poder competir. Não largar todo mundo como está, achando que elas vão ter a mesma função ali de essa capacidade, né? Então, de competir de igual para igual. Nós vamos chegar aí nessa necessária equidade até na questão da educação. Os alunos que não têm condições de frequentar os cursinhos pagos, felizmente, né, temos cursinho que não é pago. Isso é dar a equidade. Aquele que estuda no pago ou no gratuito, no público, eu mesmo ensino. Aqueles que têm condições de pagar, é bom que paguem, porque dão tanta oportunidade para que os outros não têm condições possam também estar no mesmo nível e aí estarmos com essa colocação. Equidade. Todos nós estamos no mesmo patamar de disputa. Perfeito. E tem uma figura muito importante que surgiu aí, eu quero saber em que fase da vida que ela chegou. Né? Hoje, mais conhecida entre os mais próximos como Judite, né? Que é o apelido carinhoso que foi dada à nossa ex-prefeita Júlia Vargas. Qual é a fase da vida que a Júlia ingressou na tua vida? E qual é a importância que a Júlia tem enquanto sua esposa, a mãe dos seus filhos, e também nessa carreira que se entrelaçou muito entre vocês aí, e essa afinidade que vocês têm pessoalmente e politicamente? Sabe que eu tive um relacionamento há bastante tempo com uma pessoa, e eu era candidato a vereador. Depois, a gente se elegeu vereador e eu fui convidado para ser secretário de obras na administração, então, do senhor José Maria Picada, um dos prefeitos mais competentes que mudou a estrutura de São Cepé. São Cepé existe até o José Maria e do José Maria para cá. E a Júlia foi convidada para secretária de Educação. Neste período, a Júlia como professora de Educação Física, e eu nunca fui atleta. Aliás, eu sou um péssimo atleta. Mas tem ido no PAMAD agora regularmente. Eu não sei se é só para fazer stories e fotos, mas para caminhar também. Vou baixar 8 quilos. É promessa ou é compromisso? Não, é compromisso. E eu me recordo que em determinada ocasião tinha um jogo de vôlei, eu não jogar nada, mas enfim, estava ali os meus amigos, o Gari, o Lolo, o Guela, eu, enfim, e eu fui expulso da quadra pela Júlia, porque eu estava não sabendo jogar e esculhambando com o jogo.
Mas, enfim, com um colega de trabalho, fomos, ela na educação, a gente nas obras, trabalhávamos muito próximos, mas sem nenhuma relação de namoro, nada, éramos amigos. Depois, quando, de repente, eu fico solitário, né? Começamos pela convivência que tínhamos como amigos, a ter uma convivência mais próxima, aí veio a eleição, e quando fui concorrer, nós nos conhecíamos, já tinha assim, um princípio de namoro, vamos dizer, e até hoje eu sempre falo, eu disse, olha, eu vou ganhar a eleição, mas não vou ficar com nenhum de vocês que estão comigo, e nem assim eu perdi a namorada. Aí, passado 2 anos de prefeito, eu me casei com a maior amiga que eu tenho. A Júlia é uma amiga de todos os momentos da minha vida. Eu tenho que agradecer sempre a ela e a minhas irmãs. E ela me deu as paixões da minha vida, que é o Eduardo e a Maria Alice. E a Maria Alice ainda trouxe agora ali a Maria Eduarda. Mas, enfim, as paixões da vida da gente que a gente vai juntando. A Júlia é uma pessoa... ela e eu temos uma independência, uma situação assim que são próprios nossos. E eu nem recomendo que alguém seja assim, quem tem uma relação. Eu não sei até hoje quanto é que a Júlia ganha. Mas como? Não colheu contra já, não sei. Nem onde é que ela tem banco, onde é que tem. Não sei, e não sei mesmo. Jamais a Júlia pegou o meu telefone ou dela, se tocou de eu atendo o teu telefone. Isso só desde que veio o telefone em 90. Mas enfim, nós temos uma independência muito grande. Tanto é que quando eu fui prefeito, aí casamos e a Júlia tinha uma participação nessa área extremamente discreta, como ela tem hoje. Ela nunca se envolveu politicamente muito, né? Ela tem um segmento eleitoral bem diferente do meu, que soma muito para nós. E quando ela foi prefeita, eu também não. E agora a gente está aí de novo, e a gente tem uma independência muito grande, e isso nos faz cada vez mais amigos. E nas dificuldades que a gente enfrenta muitas vezes, todo casal tem dificuldades, independente, gênero, enfim, tem dificuldades. E sempre a gente supera porque tem um ponto fundamental, a amizade. E depois que a gente chega a 38 anos, 39 anos de casado, se não existe amizade, tu não permanece tanto tempo. Então, eu digo muito que a Júlia, eu brinco que ela é a Judite, né? Já falecida, esposa do Olívio Dutra. Eu comparo. E agora parece que tu andou juntando mais uns cachorros ainda, parece que tá complicando mais a situação do lar ainda. Essa amizade vai ter que ser fortalecida ainda. Nós temos o Thor, que é um cachorro de 50 quilos. Eu ganhei agora 2 filhas caninas, a Atena e a Pan. Então eu tô ali com pequenininhas, né, João Luiz? Tem 2 anos, 37 quilos. A gente percebe. Então, realmente, a Júlia é fundamental na vida. Mas temos essa independência extremamente importante. Aliás, eu digo muito que a casa aqui em São Cepé é da Júlia e o apartamento que a gente tem em Porto Alegre, modesto, enfim, é meu. Nem eu me envolvo aqui com uma cadeira, uma mesa, não sei o quê, e nem ela lá. Tanto é que a nossa atividade rural... Se perguntares para a Júlia qual é a área, qual é os animais que eu tenho, ela não sabe, porque ela nunca quis saber e nem eu dizendo. Não interessa, é a nossa independência. E é isso que nos faz ficar longos anos juntos e tomara que por todo o tempo. Muitos e muitos anos. Exato. Prefeito, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco aqui do nosso primeiro episódio do Pode Bar. Olá, comunidade de São Cepé! O Sicredi está trazendo uma nova experiência para você e essa transformação já começou. Estamos aqui na obra onde será a nova agência de São Cepé e já estamos nos últimos ajustes para a reinauguração. Em breve, este espaço será preenchido com histórias, relações e prosperidade para a nossa comunidade. No dia 25 de março, São Cepé terá uma nova agência, uma nova experiência e um relacionamento ainda mais próximo. Venha nos visitar na rua Plácido Chiquiti, 1036. Afinal, São Cepé tem com quem contar há mais de 40 anos. E voltando agora aqui no nosso segundo bloco, com o prefeito João Luiz Vargas, a gente conversou um pouquinho sobre essa caminhada inicial do senhor
lá do Tupãssi até os caminhos da vida e política, e eu vou seguir mais ou menos nesse segundo bloco aqui nessa mesma linha de raciocínio. Prefeito João Luiz Vargas, diga pra gente, assim, para quem está ingressando na política, o senhor está com 71 anos, tem uma longa jornada com muitas experiências, a gente sabe que a política realmente é algo que tem que ir sendo costurado, não é algo que a gente saia exatamente como sempre a gente quis, mas tem que ir buscando parcerias, fortalecendo outras, para que a gente consiga ir fazendo algumas ideias saírem do papel. Então, para quem está ingressando, para esse jovem que hoje assiste à política, de certa forma, ainda uma parte da população tem um certo preconceito com os políticos, mas a gente sabe que a política, ela está incrustada realmente na nossa realidade, a gente não pode se desfazer dela. Como faz para ingressar na política e por que ingressar na política? Por que é tão importante esse papel dentro daquilo que o senhor falava no primeiro bloco, né? A democracia. Primeiro tem que gostar. Na minha vida, devo ter feito alguma coisa que não gostei, mas eu procuro fazer tudo o que eu gosto. E a política eu gosto muito. Aliás, onde eu vou me pergunto qual é a minha profissão, eu digo política. Como político, sim, eu tenho 71 anos agora e faz 50 e poucos que eu faço política. Com derrotas, com vitórias, mas com convicção que estou dando uma contribuição para mudar o mundo. Não sei se é o mundo. É aquele beija-flor que, né, um cidadão estava olhando um grande incêndio na mata e de repente, junto com ele estava uma pessoa e veio um beija-flor, abriu o bico e largou um pinguinho de água para apagar o incêndio. Aí o cara, mas o que esse pássaro quer? Aí a pessoa respondeu, está dando a sua contribuição. Talvez seja um pinguinho de água para que os jovens vejam que um jovem pode transformar o mundo. Pode transformar com as suas posições, seja ela qual for, se é defendendo Nós temos que ter, primeiro, espírito democrata, aceitar o adversário. Ele qualifica sobremaneira a atividade dos companheiros e nós qualificamos sobremaneira a posição dos adversários. Os dois lados existem em todas as práticas de vida. Aliás, se nós pegarmos uma moeda, tem dois lados. Tem cara e coroa, talvez eu seja coroa porque estou muito velho, mas a gente tem que ter convicção e amar a política. Amar, ter orgulho, levantar de manhã e se tem mandato eu vou sair para cumprir meu mandato. Se não tem, eu vou conquistar um mandato. E isso nas derrotas sempre tive essa posição. É uma questão assim que eu tenho defendido com os jovens, que não são muitos que chegam na nossa idade e continuam fazendo política. Se eu parasse de fazer política, com mandato ou sem mandato, certamente eu não teria tanto ânimo, tanto fervor na minha vida, sentimento maior. E é importante a leitura. Os jovens, para fazerem política, têm que ler a história do país, a história da humanidade. Aliás, eu andei algum período da minha vida de mochileiro de ônibus na América do Sul. Posteriormente fui para Cuba, fui 5 vezes, mas a primeira vez que eu fui, nós não tínhamos relações diplomáticas, fui ao México e depois fui para Havana, enfim. Porque é esse o ensinamento que eu queria ter. Mas hoje Cuba é uma... Não, cada momento tem um momento. Aliás, hoje vive num momento muito sério a Nicarágua. Eu fiquei lá 3 meses, e aí imagine assim, a Júlia estava esperando, me lembro se o Eduardo ou a Maria Alice. E esse laço de amizade, ela não podia assim, não, mas eu estou aí esperando um filho, fiquei 3 meses lá. Então, essa visão que a gente tem que ter no campo político, nós temos que conviver com aquilo que nós entendemos pode contribuir com a nossa posição, em fortalecermos ou desistirmos. Que bom que os jovens se reunissem para lerem. Não sei se é o Capital, o livro Capital, não interessa, dentro daquilo que ele entende que é melhor. Quem sabe hoje no país aí parece tão dividido com esquerda, direita, não existe esquerda, direita. Existe no campo da defesa, a chamada direita defende uma forma de alavancar a sociedade, e a esquerda é uma outra forma, mas todos nós queremos trazer um crescimento da comunidade. Ninguém usa a política para terminar, a não ser o que aconteceu na Alemanha, enfim, mas esse é outro tema, exterminar determinada. Nós entendemos que temos que ter, primeiro, uma visão política do mundo, visão política, ver, não é por que eu estou aqui, lendo as veias abertas da América Latina, né?
um livro que já está até ultrapassado. Hoje a gente percebe um pouco do imediatismo da coisa. Então a gente tem o advento aí das próprias redes sociais. Eu sempre brinco muito, e até a gente vai ter um bloco aqui depois do 2x, né? Que é o acelerar o áudio para que a coisa aconteça mais rápido. A geração TikTok que rola ali os vídeos de 30 segundos. Tudo isso acontece. Então, de repente, o livro físico, mas hoje até com os livros digitais mesmo, acaba que o jovem, ele tá aderindo menos a isso. Então a gente tem que retornar para poder compreender, eu acho, essa questão de mundo e entrar nisso que o senhor fala e menciona muito bem. Eu acho que compreender para poder falar com mais propriedade, entender e dar essa significância ali, principalmente na questão assim, ó, de fazer o melhor que se tem na realidade que se tem. Então é isso que o senhor falou do beija-flor ali, da questão de é um pouquinho que se faz, mas consegue mudar sim, João Luiz. Consegue mudar o mundo a partir do seu próprio mundo. Tem um livro escrito por um francês, Lervoté, não sei falar francês, que é a riqueza dos povos é a pobreza. E aí tem aquela história neste livro, que aliás foi presenteado pelo bispo Dom Ivo Lanchester, que as formigas eram mortas, talvez tu conheça, tu é um mestre, enfim. Vinha o elefante, o mastodonte, pisava no carreiro de formigas. E aí um belo dia as formigas se reuniram, todos ali na mata, na floresta, e disseram, mas o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos impedir de sermos mortas por este pé de tamanho desse... E aí sempre tem alguém que destoa do conjunto. Diz, olha, eu acho o seguinte, ele vai dormir, cada um dos nossos grupos de formigas vão entrar pelas narinas, enfim, por todo onde tem um furo deste bicho, nós vamos entrar. Aí um disse, mas nós vamos morrer. Não, as que entrarem vão morrer, mas nós vamos salvar o resto. E isso aconteceu, entraram e o elefante ficou desesperado, saiu correndo, bateu numa árvore, morreu. E as formigas que estavam lá dentro morreram também. Mas eles salvaram a humanidade. Às vezes um projeto nosso não é uma morte física, mas é uma morte, às vezes, de ideais. Eu conheço muitos amigos que tinham um ideal na minha posição ideológica, mas não conseguiram suportar. Porque eu sou daquele que a gente briga dentro do partido. A gente briga dentro do partido, até porque para a gente assumir tem... Bom, eu agora estou aqui, como eu sou colorado, e agora tem Grenal amanhã, sou colorado. Muito bem, vou morrer colorado. Eu já vi muita gente trocar de partido, de time de futebol, eu não conheço nenhum. Por quê? Porque a política, ela é aquilo que a gente diz assim, mas não vai atrás do canto da sereia. Eu não sei o que é o canto da sereia, mas aí tu tens um partido, se tu não tem os pés assentados, com convicções que tu recolhe lendo. Não existe como tu, a não ser Einstein, né? A ser gênios da humanidade que vão recolher ensinamentos que não estão nos livros, talvez experiências, talvez de outras vidas. Mas enfim, para termos uma posição política nós temos que ouvir as pessoas. E aí aqueles assim, no direito antigamente o advogado era chamado de rábula. Não tirava a faculdade, era um rábulo. Rábula é o cara que estava ali, na política eu sou um rábula. Por quê? Eu não avancei nesta questão hoje tecnológica extraordinária. Mas o quê? O avanço tecnológico é extremamente importante e preocupante. A inteligência artificial, isso aí traz uma preocupação muito grande. Mas, enfim, nós estamos assentados naquilo que vem lá de trás. O Brasil Imperial e o Brasil República. E o Brasil Imperial veio até 89? Não, seguiu até 1930, e o Getúlio que cortou, era a República, mas com toda a influência do Império. Então, o que eu quero dizer? A gente, para assumir uma política, nós temos que olhar um pouquinho da nossa história. E aqui em São Cepé, se nós olharmos a história, eu gosto muito do lenço vermelho, uso agora, mas o meu pai não admitia que nós usássemos. O PL daquela época, não é o PL de hoje, era o Partido Libertador, com autoridades políticas famosas no nosso estado, enfim... Raul Pila, tantos. Mas, enfim, e nós, trabalhistas, nós tínhamos ali o lenço branco do Dr. Getúlio. Então, meu pai não deixava que a gente usasse o lenço vermelho. Depois, nós temos aí um segmento onde a cor vermelha nos identifica com as lutas populares. Mas, para te ver as mudanças que acontecem. Quem hoje um jovem vai imaginar isso que eu estou dizendo? Olha, a gente era atraído por uma cor de um lenço que, no fim da Revolução Farroupilha, juntaram os dois lenços lá em Dom Pedrito, a Paz de Ponte Verde. Mas, enfim, os jovens hoje a gente tem que identificá-los aonde eles podem ter um atrativo para a política.
Eu sou de um tempo que, e não faz tanto tempo, que o deputado ia numa cidade, reunia-se a comunidade ou o partido e pagavam ali para o deputado. Cada um, e o deputado comia e tal, e pagava. Hoje o deputado chega, a gente pergunta, tu vai pagar o almoço teu e meu e dos outros que estão presentes? Eu sou daquela época. Mudou para melhor ou pior? Não sei se mudou, mas eram respeitados os políticos. Eu digo muito que duas atividades dos seres humanos, e não é global, é no globo, perderam aquela importância, não sei porquê, são os padres, pastores, enfim, quem prega o evangelho, quem prega Jesus, quem prega Deus, e os políticos. Se dizer, olha, está chegando ali o meu filho é padre, os caras, padre? Ou digo assim, não, o meu filho agora, a minha filha faz política. Bah, mas não te mete com isso. Por quê? Porque ele é um mundo encantador. A política é encantadora, é apaixonante. Ela traz dessas relações humanas na divergência. A gente cresce nas divergências. E só pode crescer se nós estivermos convictos que nós estamos defendendo uma melhor, mas também não achamos que o outro está defendendo o pior. Todos nós temos uma identidade semelhante ao ser humano. Todos nós queremos o mesmo resultado. Eu, somando 2 e 2 é 4, e outro somando 2 e 2 é 5 ou é 13. Então, essa é a diferença. E nessa perspectiva, João Luiz, tu já foi secretário de obras, prefeito, deputado por 3 mandatos, se não me falha a memória, 4 mandatos, né? Então, bastante coisa. Depois, presidente do Tribunal de Contas do Estado. De todos esses cargos, a gente poderia passar horas conversando sobre cada um deles, mas qual foi o maior desafio, qual foi o cargo que mais te desafiou a sair daquela linha que tu vinha vindo e pensar, preciso me reorganizar agora porque eu estou assumindo essa posição nessa fase da minha vida? O cargo O mais emocionante foi ser prefeito de São Cepim em 1982, assumir em 83, 31 de janeiro de 1983, quando tivemos o primeiro sinuelo. A Pampa e o Dia ganhou o nosso festival. E eu não estava, porque era o José Maria o prefeito, eu fui dar uma folgadita da campanha. Era o momento mais emocionante da minha vida, como se retornou esta mesma emoção, as lágrimas nos meus olhos nesta eleição. Nessa agora, 3 anos atrás. Mas o que eu me preparei e me surpreendeu de ter assumido foi a presidência da Assembleia Legislativa. É algo assim que... E chegou a ser governador por alguns instantes. Eu cheguei a assumir o governo do Estado, somando todos os dias, daria 2 semanas e pouco mais. Assumi 5 dias, assumi 4 dias, 8 dias, enfim. Foi muito emocionante. Nós tínhamos a participação efetiva de um programa chamado Municipalismo Comunitário. Tenho muita vontade de ter assim um deputado que pudesse implementar. Nós tínhamos uma liderança aqui, foi secretário da Agricultura, o senhor Jarbas Machado, irmão do falecido César. Jarbas faleceu também, foi secretário da Agricultura, foi suplente de senador, e ele nos assessorou muito neste programa, muito, junto com o Zezinho Leão. Então nós desenvolvemos no Estado, em 100 e tantos municípios, para criarmos uma autoridade municipal. O que é mais importante para quem mora aqui no bairro Londres? Que tem o bairro Londres, mas a comunidade tem que participar. O lixo reclama do poder público, mas eu também tenho que cuidar como é que eu vou levar o lixo. Todas essas questões que é educação, e a gente não consegue. Mas aquele programa, se nós tivéssemos dado continuidade, eu acredito que nós íamos conseguir, não é de uma hora para outra. A educação ela é lenta, aos poucos, e vai a pessoa introjetando aquilo. Mas olha, eu conheço algumas pessoas aqui na cidade que lavam a caixinha do leite, as garrafas, entre elas o Dr. Getúlio Picada. E eu digo muito isso, serve de exemplo. Mas aí o exemplo que às vezes a gente vê, o João Luiz passa ali na rua, tira uma latinha de cerveja, sei lá o quê, na rua. Falando em mim, não é nem o caso. Mas enfim, aquele programa da nossa administração como presidente da Assembleia. E ter assumido o governo do Estado algumas vezes também foi muito... É uma história da nossa vida. São experiências, né? Eu acho que a vida é tão curta que cada experiência ela é única e a gente tem que aproveitar cada oportunidade que tem. Mas a pergunta que eu quero fazer agora para o senhor é, depois de voar aí por tantas paisagens desse estado, desse país e até fora dele, como o senhor já mencionou no bloco anterior, o que te trouxe de volta para se candidatar e hoje ter a oportunidade de gerir São Cepé? Foi realmente a água da bica? Eu acho que foi.
Imagine que eu fui morar em Porto Alegre, aí chega a figura da Judite, chega a figura da Ju. Fui morar em 90, início de 91 em Porto Alegre, e um final de semana eu ficava em São Cepé, no outro viajava na região e assim sucessivamente. Às vezes cada 2 semanas aqui, sempre vindo a São Cepé, nunca saí daqui. Atividade no interior, nas festas, sempre. Porque se hoje chegasse para mim, a gente tem uns sonhos assim, Paris, João Luiz, agora tu ganhou, tu vai morar no Rio de Janeiro, eu não sairia de São Cepé. Posso sair eventualmente, vou ter uma atividade em Porto Alegre com aqueles laços que me uniu aqui. Tem uma razão, professor Fernando. Eu já conheci muito mais pessoas, sabia o nome de todos, mas eu ainda sei o nome de muita gente. Isso me dá uma identidade fantástica da cidade que eu moro. Eu moro, como disse, desde 1990 ali próximo à Rua da Praia, na Bento Martins. Eu sou um anônimo. Uhum. E os outros também são. E eu gosto de me identificar com as pessoas. E hoje aqui na nossa cidade já eu identifico o neto daquele meu amigo. Enfim, dos filhos, dos netos dos que foram amigos na minha infância. Então isso é gratificante. Por mais terras que eu percorra, este é o hino da FEB. Deus permita que eu retorne sempre para a nossa cidade. O hino da FEB, né, os expedicionários cantavam na Itália um hino em retorno do Brasil, e eles falavam muito no M da palma das mãos. E é uma letra de uma música que às vezes a gente usa até aqueles versos, mas o hino da FEB diz: todos temos um M na palma da mão, cujo nome tem uma amada no Brasil, cujo nome principia com o M da palma das minhas mãos, se referindo à mulher, a Maria, enfim. Então, São Cepé, eu tenho uma história aqui. Eu tenho uma história, todos nós temos história, e quem chega à nossa idade, ele sabe contar histórias. Poderia contar muitas, de pessoas que passaram aqui, pessoas encantadoras. E uma delas, assim, extremamente importante, que a gente sempre está reforçando, e agora vamos ter a nova frente ali da Fundação Afif. O doutor Afif foi um apaixonado pela vida e por São Cepé. Tanto é que em determinado momento ele foi aprovado num concurso de promotor, tinha que ficar, não me lembro aonde, lá já, não sei aonde. Ele não ficou porque não podia ficar em São Cepé. Eu sou quase assim, mas eu saio e fico voltando sempre e tenho um profundo carinho por toda a comunidade, mas muito especialmente, e hoje são tão poucos os moradores, e tu brinca muito comigo, professor, no Tupãssi. Nós temos uma identidade lá diferente, são pessoas, não é que todos somos iguais, mas tem alguns distritos extremamente diferentes. Tem uma memória afetiva. João Luiz, aos 71 anos, quase 72, daqui a pouquinho, conquistou tudo o que queria? Olha, eu sou uma pessoa extremamente feliz. Extremamente feliz. Eu sou um homem alegre, sou um homem, muitas vezes, temperamental, não. Mas me irritam certas coisas, perco até a compostura, é do meu feitio. Mas eu te diria assim, o que eu gostaria de ter nos, talvez, 20 anos, que a gente dure, se Deus quiser, uma espécie assim de reunirmos todo mundo, com as suas divergências, mas dentro de um projeto comum para São Cepé. Projeto comum, cada um com as suas divergências, dizendo que é isso e aquilo, mas que a gente não tivesse um determinado Chile, que é um país que já tem a direita, tem a esquerda, tem uma certa a mudança no regime, lá tem uma espinha dorsal da administração do Chile. Aliás, Pinochet terminou com o Chile, matou Allende, mas enfim, depois o povo se reuniu e criou uma espinha dorsal, não interessa se é esquerda ou se é direita. Gostaria muito que aqui em São Cepé a gente se reunisse e dissesse, olha, agora o povo elegeu esse, elegeu aquele, enfim, vai eleger alguém, algum partido, enfim, mas que a gente tivesse aqui questões tão importantes, principalmente na área da educação. Porque, olha, estrada, lâmpada, rua, sei lá, o importante São Cepé é a questão da educação. Eu tenho, sabe que eu sou assim, dentro daquela serenidade, às vezes eu perco um pouco ela, e quando eu digo assim, por que o Brasil é o país do futebol? Mas que país do futebol? Tio? Já não temos mais, até os nossos atletas, infelizmente, sendo condenados aí por sei lá o quê. Nós temos que trabalhar para sermos o país da educação. E se o país não é, vamos pegar o exemplo do nosso Beija-Flor,
que aqui a gente tivesse um pinguinho ali para que nos transformasse. São CPE é educação. Educação formal, a educação, como eu falei, do lixo, de respeito às pessoas. E nós, eu não sei se nós não temos aí mais na frente, um grande problema que vamos enfrentar, que é essa espécie de tribunal hoje nas redes sociais. As pessoas acompanham a rede social e tudo que sai ali, quando é desmerecendo alguém, é verdade. E quando é elogiando, não. Esse aí deve ser um puxa-saco, sei lá o quê. Não, é a maldade. Esse é um sentimento que a gente tem que tirar do coração. Quem tem maldade não pode viver com toda ela expressada nas suas redes sociais. E agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna aqui com o nosso terceiro bloco, com o nosso convidado de hoje, que é o prefeito João Luiz Vargas. Olá, comunidade de São Cepé! O Sicredi está trazendo uma nova experiência para você e essa transformação já começou. Estamos aqui na obra onde será a nova agência de São Cepé e já estamos nos últimos ajustes para a reinauguração. Em breve, este espaço será preenchido com histórias, relações e prosperidade para a nossa comunidade. No dia 25 de março, São Cepé terá uma nova agência, uma nova experiência e um relacionamento ainda mais próximo. Venha nos visitar na Rua Plácido Chiquiti, 1036. Afinal, São Cepé tem com quem contar há mais de 40 anos. E pelos estúdios do CPense, a gente volta por terceiro bloco do nosso primeiro episódio aqui do Pod Bar, que estreou essa semana e que está trazendo como primeiro convidado ele, claro, né, representante máximo aqui da administração de São Cepé, prefeito João Luiz, abrindo os trabalhos aqui. Lembrando que o Pod Bar vai falar sobre vários assuntos, entre eles, claro, que é um ano de política em alta, mas também vai trazer outros assuntos aí e conteúdos importantes para você que nos assiste e nos segue aqui pelas redes sociais. Terceiro bloco, prefeito. Sim. Eu trago aqui a primeira pergunta para o senhor, dentro de um quadro que eu chamo Perguntas Aleatórias que você quer saber. Quer dizer, para quem está em casa e quer fazer perguntas assim, às vezes que não faz muito sentido, mas a gente gostaria de saber. O grande medo do prefeito é levar uma rasteira do vice-prefeito? Não é porque ele está aqui comigo. Não. Essa é uma pergunta clássica, Essa né? é clássica, nenhum momento. Aliás, é o segundo vice que eu tenho. E está aqui, pessoas apaixonantes. Dr. José tinha 70 anos e eu 30. Dr. José foi marcante na minha vida, tanto é que fez uma cirurgia, eu fiquei com um dedo aqui meio interessante. E tu, é o estímulo que tu me dás. Por isso que a gente tem uma integração e divergência e nenhum problema de rasteira. Eu que posso dar nele. Aliás, muitos que nos assistem não sabem o que é. É um negócio assim, pode até me comprometer no sentido de um exemplo não muito bom. Eu sinto que nós somos dois animais humanos, mas poderíamos ser animais não humanos. Bois que na mesma canga puxam um arado. Se um deles não está junto, o outro não puxa. Se eu não tiver contigo puxando a canga do arado que o povo nos determinou, não posso continuar. E a colheita não vai ser tão boa. Aí não temos, é isso aí. Segunda pergunta é aquilo que a gente falava agora há pouco sobre redes sociais, principalmente, né, que vão se mostrando aí, principalmente pelo caráter não tão positivo, né? Se tem sol, o povo quer chuva, se tem chuva, o povo quer sol. Como ser um político nessa época, mantendo a sanidade mental? Primeiro, as pessoas dizem assim, eu não olho rede social. É como novela, as pessoas dizem, eu não olho novela. Mas ali não tem um sujeito que era rico, que tirou o couro das costas. Essa aí eu não sei como é o nome da novela. Rede social todo mundo olha. Pode dizer, não, eu não olho ali o que o Fernando escreve, o que fulano e tal. Todo mundo olha. E se não olha, recebe, né? Se não... Porque tem isso também, né? Tu tá lá, às vezes, na tua querendo ali manter a serenidade, a saúde mental, daqui a pouco chegam uns tais dos prints pra ti, olha, fulano tá falando tal coisa. E aí, como é que faz? A gente guarda aquelas críticas infundadas. Porque as críticas com fundamento é muito bom.
Tem que arrumar a estrada do terceiro. Isso é uma coisa boa. Claro. Ou seja, onde for. As infundadas eu guardo, eu tenho um freezer no fundo da alma. Tá cheio de notícias que saem nas redes sociais. E ele é do tamanho do meu corpo. Vai caber muitas críticas infundadas. Porque eu não faço as infundadas. Não é do meu feitio, mas quem as faz vai recolher de mim um gelo muito tempo. O ideal é que as pessoas eu sempre digo que a gente não pode ter só críticas construtivas, a gente tem que ter soluções criativas nesse processo. Porque criticar é muito fácil, né? Ainda mais às vezes quando a pessoa critica sobre tudo. Então tem que ter uma posição mais política. Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso, até para criar esse engajamento, essa questão toda aí em volta dessa construção daquilo que o senhor mencionava ali, num projeto para a cidade, por exemplo, como de São Cepé. Nessa mesma linha de pergunta, se a política é um campo minado, os políticos são homens bomba? Não são. Não são. Tem alguns que são, mas é a grande minoria. Aqueles que estão andando ali louco para ferir alguém, porque não sabe o que é política. A política é a convivência, é de manhã tu levantar, tomar um mate com a tua família, com as tuas convivências, e ir ali falar com os amigos. Essa é a política de convivência. E a política partidária, se não tiver convivência, não é política. O homem-bomba é aquele, né? O ser humano, pode ser uma mulher, pode ser aqueles que estão sempre atirando em alguma coisa. E de repente essas pedras todas que vão aí pro alto caem em cima da pessoa. Esse sim é bomba. São tão poucos que não prejudica a política. Prejudica quem assim age. Perfeito. E agora, nesse bloco aqui, a gente vai fazer uma brincadeira com o senhor, que é o modo 2x, é o acelerado, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta e o senhor responde com uma palavra só, tá? Então, a gente vai começar o modo 2x. Prefeito João Luiz, um medo. Morte. Um sonho. Felicidade. Um sentimento. Amor. Um time. Colorado. Os dois, Santa Maria e Porto Alegre. Um político bom. Um político bom, João Luiz Vargas. Um político maravilhoso. João Luiz Vargas. A gente não esperava outra resposta aqui. Isso é uma brincadeira, claro. Com certeza. Isso aí é uma vaidade demais. Não, eu poderia dizer o Brizola. Não, mas isso também, é exatamente isso. É sobre valorizar o trabalho e essa caminhada toda. Tá mais do que certo. Estou provocando aqui. Eu, como aquariano aqui, sempre defendo o meu trabalho e defendo sempre as pessoas que estão comigo aí também. Isso é autoestima. A gente se olha no espelho, eu me acho bonito, mas tu tá velho, mas eu bonito. A camisa que eu botei hoje é nova, por sinal. Que bom que eu comprei a camisa. A gente tem que valorizar a nossa Se tu não valorizar o teu passe, quem vai valorizar? Poucos, né? É uma brincadeira, mas é. Sexta e penúltima pergunta, um amor. A minha neta. O meu filho. Aí já não é, mas todos. Família. A minha filha é. O que Deus me deu. E agora, irmãs, um ranço. Um ranço. Um ranço. Isso faz parte da minha vida. A teimosia. Muito teimoso? Não sou. Qual é o signo do senhor? Sou Leão, 1º de agosto. Orgulhoso. A teimosia é muito ruim. E eu tenho algumas teimosias que me levaram a ter uma tristeza muito grande depois. É uma espécie assim de burrice. As ovelhas têm de pelagem, pelego preto e branco. E a gente diz assim, carneiro preto dá uma amarrada numa pedra e volta e dá outra. Isso é teimosia. Às vezes eu me sinto um certo carneiro preto. Perfeito. A gente vai para mais um intervalinho e já voltamos com o prefeito João Luiz aqui para o nosso último bloco do primeiro episódio do Pode Bar. Olá, comunidade de São Cepé! O Sicredi está trazendo uma nova experiência para você e essa transformação já começou. Estamos aqui na obra onde será a nova agência de São Cepé e já estamos nos últimos ajustes para a reinauguração. Em breve, este espaço será preenchido com histórias, relações e prosperidade para a nossa comunidade. No dia 25 de março, São Cepé terá uma nova agência, uma nova experiência e um relacionamento ainda mais próximo. Venha nos visitar na Rua Plácido Chiquiti, 1036. Afinal, São Cepé tem com quem contar há mais de 40 anos. E
E voltando aqui pelos estúdios do CPense com o Podbar, esse que é o nosso podcast aqui, onde a gente quer também fazer com que as ideias diferentes repercutam nas redes sociais, levando informação e conteúdo para todos vocês. Eu volto aqui com o prefeito João Luiz Vargas para o último bloco, que eu separei algumas perguntas, um pouco enviadas também, um pouco colocadas pela produção do nosso Podbar. Prefeito João Luiz Vargas. Agora vamos a perguntas aí que vão fazer o senhor dar uma raciocinada, uma pensada. Se alguém te desse uma caixa com tudo que você perdeu ao longo da vida, qual a primeira coisa que você procuraria? Que eu perdi ao longo da vida? Eu acho que eu não perdi nada ao longo da minha vida. Eu só tenho ganho. Carinho das pessoas. E nas questões materiais, essas nunca me estimularam muito. Eu tive alguns problemas de ordem pessoal, inclusive poderia dizer que foram injustas, mas enfim, depois foram repostas pela própria justiça, onde eu atravessei uma questão muito séria, todo mundo sabe, ligada ao Detran, que não tinha nada a ver, mas enfim, isso aí não criou nenhum problema, nem embaraço. Eu sempre ganhei na vida, inclusive essa experiência de repente estar num processo altamente comprometedor na vida das pessoas. Perfeito. Bom, se o senhor não soubesse a idade que tem, quantos anos o senhor diria que tem? Olha, eu me acho tão novo. O meu pai faleceu com 50 e poucos anos e era um velho. Meu pai tinha 50 e poucos. A minha mãe tinha quase um século. Mas enfim, eu me acho tão novo que eu poderia dizer, olha, tem algumas dificuldades. A idade tira alguns atributos da juventude, mas eu me sinto muito jovem. Porque convivo com jovens, com os idosos da minha idade também, mas muito com os jovens. E eu me sinto muito jovem. Eu não me sinto as rugas do rosto, o cabelo branco. Parece até que eu pinto ali no salão o meu cabelo. Terceira pergunta. Se você pudesse, você apagaria a sua pior memória ou reviveria a sua melhor memória de vida? A pior... eu não apagaria. Foi a experiência de ter um processo na minha vida. Desmoralizante, mas só a gente levou em frente e enfim. E a melhor de todas elas foi ter nascido no braço da minha mãe e do meu pai. Então reviveria essa memória. Reviveria. Tudo Se pudesse de novo. Hoje, tu vai renascer, eu gostaria de nascer pela Noca e pelo Basileu. Falando numa história de vida tão produtiva e numa vivência de 71 anos aí, se Deus olhasse para baixo agora e dissesse, João Luiz, tu pode viver para sempre, tu gostaria de viver para sempre? Não. Por quê? Porque eu acho que o para sempre, a gente custa tanto acompanhar o avanço da humanidade nesses 71 anos. Imagina se eu chegar a 100 anos. Como é que eu vou me integrar dentro desse avanço tecnológico? Eu passei há pouco agora a utilizar o computador, eu sou do tempo da máquina de escrever. Aliás, sou do tempo da lousa na sala de aula. Então, para sempre é como eu imagino a vida. Viver intensamente cada momento, dormir pouco e amar muito a natureza, as pessoas, ter paixões. Eu sou um homem que tenho grandes paixões. Perfeito. E a última pergunta, antes da gente fazer a próxima dinâmica, é se você entrasse numa sala com todas as pessoas que conheceu ao longo da sua vida, qual você procuraria primeiro? Quem é a pessoa que deixou a maior marca, que tu sente a maior saudade até hoje? Meu pai. Basileu. Por quê? Porque depois é que eu fui vendo que eu morava com alguém que era um herói. Que partiu semi-analfabeto aqui da Juliana. O pai dele tinha mal de Parkinson, meu avô, Gentil, o nome dele. Vendedor de bilhete, naquele tempo que a gente tinha essas coisas. Usava uma barba grande, talvez seja isso porque eu uso desde 72. E o meu pai foi muito marcante na minha vida. Tomara que os meus filhos tenham essa marca para eles que eu tive do meu pai. Ele é um simbolismo na minha vida. A resistência e o descompromisso que ele tinha com o tradicional. Eu gosto muito de quebrar o conservadorismo. Eu não sou um sujeito conservador. Não sou. Essas coisas eu quebro o tradicional. Tanto é que virei um copo d'água aqui. E assim por diante. Então, o pai marcou muito a minha vida. As histórias dele,
as paixões pela vida. Eu sou apaixonado pela vida, pela natureza, pelos seres humanos. Então, não quero durar muito mais do que durei, no máximo o dobro. O dobro, tá ótimo. Agora, pra gente encerrar esse primeiro episódio aqui do Pode Bar, a produção trouxe, tá escondidinho aqui. Opa! Eu vou colocar sobre a mesa um objeto, né? Na realidade é um registro de algo que vai servir pra gente utilizar para fechamento do nosso podcast hoje. Eu quero que tu olhe para essa imagem e deixe um recado para esses 8 bilhões de pessoas que a gente tem ao longo do mundo, que podem nos assistir pela internet em qualquer localidade, uma mensagem de futuro. Então eu vou colocar aqui na mesa esse registro aqui, né, que as câmeras vão pegar agora, que é um certo, né, não tão barbudo à época ainda, né, porque era uma criança, junto com um cachorrinho, é o prefeito João Luiz Vargas aqui na sua infância. João Luiz, manda um recado aí, né, agora, digamos, do futuro para o passado, já projetando mais um futuro ainda. De esperança, né, pra gente. Isso aqui, criança, né? Lá no Tupanci, com cachorro. Aliás, eu tenho um sentimento muito profundo com os animais, com os cachorros, com os cavalos. Os cavalos. Por mais distante que a criança nasça, por menores condições que tenha, acredite no futuro. Não é por acaso que a gente vem ao mundo para ficar ali junto com as dificuldades que a gente veio ao mundo. E que a gente mantenha a pureza como a gente mantinha aqui. Nenhum ser humano nasce tendo ódio, esse é um sentimento que a gente vai criando de exemplos maus ao longo da nossa vida. Que a gente cultive o amor, o sentimento como esse gesto que está aqui. Cachorro olhando, o João Luiz ali passando a mão no cachorro. É um sentimento que nos une, é o amor e a reciprocidade junto a quem nós amamos. Inocência e ternura sempre. Inocência e ternura. E é desse jeito, com esse recado aí pro futuro, a partir de um registro lá do passado do nosso primeiro convidado de hoje, que a gente agradece a sua audiência. Sigam as redes sociais do CPense aí e também do Pode Bar, para ficar conhecendo os nossos próximos personagens. E dessa forma, João Luiz, a gente agradece mais uma vez a tua participação aqui com a gente, contando um pouquinho da tua história. Hoje a gente fugiu um pouquinho do assunto prefeitura, porque não é esse o foco do podcast, não nesse episódio, mas contando a história de um personagem importantíssimo aí para nossa história de São Cepé, do nosso estado e também do nosso país. Então a gente agradece em nome da produção aqui do Pode Bar e te deseja aí vida longa para construir essa esperança com ternura que tu deseja também a todos que nos assistem por aqui. E a gente volta aí num próximo episódio com muito mais conteúdo. Até mais. Até mais.